comigo, mas espero. Por isso, boa noite, novamente, bem-vindas. Vamos falar então hoje, porque a semana passada íamos falar mais algumas coisas do plano, mas não conseguimos, não houve tempo suficiente, mas tínhamos outras coisas para tratar. E hoje vamos entrar aqui direto, que é para não haver atrasos. Então, a Doterra fez alterações ao seu plano de compensação e não houve alterações para os membros, tirando as campanhas e os benefícios que já temos. Ou seja, quem é consultor ou quem é um cliente membro da Doterra continua na mesma a ter os 25% de desconto, continua a ter o produto do mês em 125 pontos de compras até ao dia 15, continua a ter as campanhas de 200 pontos ou outras campanhas que a Doterra tenha. Este mês temos uma campanha que tem sido muito boa para quem inscreve e para os novos membros, que é a oferta de 50 pontos para quem inscreve alguém ou para um novo membro que entre, desde que seja, a inscrição seja com 100 pontos. Está bem? Portanto, o valor é muito interessante. Como a pessoa se inscreve durante o Diamond Club, o que quer dizer que não sejam vocês a registar as inscrições, mas dão à Inês ou à Wanda e são elas que fazem a introdução no computador, mas com os vossos dados, não é os vossos dados que entrem no vosso back-office, mas com o vosso ID para que vocês possam receber as comissões que têm direito. É só porque elas têm um portal que faz com que automaticamente seja adicionado o óleo de oferta para o cliente, está bem? E depois é importante porque quando a pessoa se inscreve durante o Diamond Club, no mês seguinte, se quiser, não é obrigatório fazer compras, mas se a pessoa quiser comprar mais 100 pontos de produto, a Doterra vai dar 25 pontos e no segundo mês do novo membro acontece a mesma coisa. Então, alguém que se inscreve, esta regra é sempre, não é só agora. É sempre durante um Diamond Club. Ou seja, um membro novo, uma pessoa que vocês inscrevem durante o Diamond Club, se fizer compras de 100 pontos nos 2 meses seguintes em LRP, a Doterra oferece 25 pontos em cada mês. Está bem? Se só fizer no primeiro mês, só recebe 25 pontos, não recebe os outros 25 pontos a seguir, porque não quis fazer LRP de 100 pontos no mês a seguir. Está bem? Portanto, são incentivos que a Doterra dá para que as pessoas, durante o Diamond Club, os novos membros possam também ter aqui mais incentivos, além daqueles que já têm, que é ganhar um óleo extra. E este mês, mais 50 pontos. Vendo bem, são muitas vantagens. Se vocês fizerem as contas, é muita coisa, é muito valor que acaba por ser dado, está bem? Outra coisa importante, e esta foi uma alteração há pouco tempo, vou só tirar aqui, Dina, se puderes tirar o teu som, obrigada. Houve uma alteração há pouco tempo, não tem a ver com esta melhoria do plano, mas em relação ao pagamento das comissões de inscrição para quem está a inscrever novos membros. E convém lembrar isto, porque às vezes as pessoas esquecem-se que é o seguinte: se eu hoje vou inscrever uma pessoa, eu tenho que ter o meu LRP de 100 pontos feito, ou tenho que o ter feito no mês passado, e depois posso inscrever agora a pessoa, e depois posso concluir o LRP de 100 pontos até ao final do mês. Agora vamos supor que eu, mês passado, não comprei 100 pontos, esqueci-me, não pude, qualquer coisa. E hoje surge uma pessoa para inscrever. Eu tenho que fazer primeiro o meu LRP de 100 pontos e depois é que faço a inscrição da pessoa. Está bem? Porque é que isto acontece? Porque é que a Doterra teve que fazer esta medida? Enquanto que a maior parte de nós estamos aqui, ou que queremos fazer o plano de negócio, fazemos a nossa compra mensal de 100 pontos e isso dá-nos direito a receber comissões, havia pessoas que aproveitavam falha do sistema, na verdade era uma falha do sistema, e apesar de não fazerem as suas compras, recebiam esporadicamente a comissão de trazer um novo membro. Ora, isso não era justo para as outras pessoas e também acabava por ir
um bocado contra as regras, ok? Que estavam estipuladas. Assim como anteriormente o sistema não eliminava os LRPs que não se estavam a fazer e não se retiravam os pontos, e as pessoas pensaram que foi, algumas pessoas pensaram que era uma perda de regalia e não é. Isso era uma regra que está desde o início, que é normal, porque se a pessoa ganha pontos por ser um cliente fiel todos os meses, também é natural que quando não cumpre isso, não ganha pontos, ou perde o que tem, ou perde a percentagem. Isso já fazia parte do sistema, só que o programa informático não estava a fazer essa mudança. E aproveito para dar aqui uma dicasinha, porque ainda hoje me perguntaram, acho que ela não está aqui, a Cláudia, mas ela perguntou-me sobre isto e é importante, é uma coisa importante, que não tem a ver com o plano, mas convém que vocês saibam, porque alguém vos pode perguntar também. E eu, como há pouco tive uma resposta da Mafalda, e ela disse que até já se tem falado, mas ainda não conseguiram resolver, que é o seguinte, portanto, estava-vos a falar das condições daquilo que um membro tem, seja consultor ou seja só um customer que é membro, que tem número de membro, e vamos falar no plano, mas agora é um assunto diferente, que é o seguinte, o site do Source2You, onde nós pomos o número que está por baixo do frasco, tem lá um sítio para meter o ID do lote, para nós termos o acesso ao teste da composição da química natural do óleo, está bem? Para percebermos os seus constituintes. E essa informação não era para os blends, porque os blends têm a composição dos óleos e nós podemos ver individualmente cada óleo. O que acontece é que a Doterra tem feito muitas mudanças, até para evitar ter que fazer outros ajustes que não quer, tentando que o máximo número de produtos sejam produzidos e sejam enviados a partir da Europa e do Reino Unido. O que é que acontece? Como se chama o site? source2you.com. É como se fosse da fonte até ti. Ok? Pronto. Então, esse site é onde nós temos o caminho todo dos óleos e também temos lá um sítio para meter o ID. O que é que está a acontecer? Não estamos a conseguir. Exato, Fátima, é isso, obrigada. A Fátima pôs no chat. Não estamos a conseguir ter o acesso aos testes, porque, mais uma vez, infelizmente, acontece, os sistemas informáticos não são os mesmos na Europa e nos Estados Unidos, e quando se põe, ou seja, aqui na Europa, não estão a conseguir introduzir os testes, os lotes e o sistema com o sistema que tinham nos Estados Unidos e estão a tentar resolver. Ok? Pronto. Eu perguntei o que é que estava a acontecer, eles disseram-me se tivesse necessidade de alguma coisa específica que não esteja a encontrar, porque eu estranhei, porque eu tirei muitas vezes os testes dos óleos através do lote. E eles até disseram: vejam se, em alguns casos, experimentem sem a letra, porque eles também estão a ver o que é que eles conseguem fazer. O que acontece é que os sistemas, por muito que isto possa parecer estranho, mas acontece não só com os próprios produtos, que a Europa não permite às vezes que sejam iguais, também os sistemas informáticos muitas vezes funcionam não de forma diferente. E depois uma coisa não casa com a outra, porque a casa-mãe tem um esquema que adaptou para aquele sistema. E por vezes é muito complicado e até muito oneroso estar a ter que recriar tudo de novo. Portanto, a Doterra está a fazer uma alteração nesse sentido. Eu pedi uma pessoa para ver se me mandava um teste de um que fosse americano, para, para, para quem quiser ver, que nunca tivesse visto, saber como é que era. E assim que eu tenha, eu depois divulgo, está bem? Mas é só para vocês saberem, não estranharem, porque às tantas parece, afinal parece que dá e afinal nós não conseguimos ter acesso a isto. Tem que pedir por e-mail ou assim, porque eles estão a fazer um esforço, ver se conseguem ultrapassar isto e se depois conseguem lançar. Está bem? Boa noite, Inês. Pronto, queria-vos dar esta informação porque já que me falaram nisso e já que eu tive esta resposta da parte da Mafalda, vocês já ficam a saber ou podem se lembrar de falar com o call center e pedir mais esclarecimentos, mais ajuda, está bem? Pronto, mas não ficam assim do ar se de repente se depararem com essa situação. Em relação
ao plano, ou mais especificamente como eu comecei em relação às vantagens para comprar de quem é cliente, ou quem é consultor. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Vocês estejam à vontade para escrever no chat. Eu posso não ver automaticamente, mas a seguir eu vou ver. Está bem? Por isso, ponham aí se tiverem alguma dúvida, ou liguem o vosso micro para eu perceber se há aqui alguma dúvida no passo a passo. Está bem? Pronto. Então, que não fique aqui nenhuma questão, no sentido de que haja alterações a nível de quem compra. Agora, quem vai fazer o plano de negócio, ou seja, basicamente quem tem equipa, quem inscreve pessoas. Outra coisa importante, quem é customer, que é cliente, tem o número de cliente, de membro, tem todas as vantagens, seja empresa ou não seja, por exemplo, porque também há pessoas que têm perguntado isso. Portanto, que são clientes e a dada altura querem inscrever alguém, ok? Lembrar o seguinte. Dê-me só aqui um segundo, desculpem. Desculpem lá que agora foi eu que tive que pedir aqui para baixarem o som. Pronto, que é para ver também se a internet não vai abaixo. Pronto, então o que é que eu vos queria dizer, em relação a isso? Quando a pessoa é consultor, ainda não é consultor, o seu back-office ainda não é de consultor, aparece lá um sítio que diz faça upgrade. Não façam upgrade se não têm ninguém para inscrever. Está bem? Porque vocês têm exatamente as mesmas condições, mas se ainda não têm ninguém para inscrever, boa noite, Ana. Se ainda não têm ninguém para inscrever, não façam esse upgrade, porque só é necessário no momento em que vão inscrever alguém de novo. Está bem? Qual é que é a diferença? Pode permitir à pessoa que vos inscreveu integrar numa situação que seja mais favorável, porque nessa altura há condições melhores para fazer mudanças dentro da equipa, está bem? Por isso, vocês fazendo isso, a vossa upline terá mais dificuldade em ajudar-vos. Por isso, precisam de inscrever alguém? Sim, senhora, falem com a vossa upline, digam-lhes isso e ela ajuda a fazer o upgrade e também já sabe, porque agora é Diamond Club, que já se vai poder fazer a inscrição de uma outra maneira, está bem? Já como consultor e o vosso back-office muda. Pronto, quem não tem equipa, quer começar a fazer equipa, é bom que saiba as oportunidades que a doTERRA tem em termos de plano de negócio e quais são as alterações. Muitas pessoas não sabiam quais eram porque não estavam a fazer equipa, portanto não tinha interesse para elas. A partir de determinada altura já têm interesse, já querem saber ou querem começar a construir e estamos aqui mesmo por causa de tudo isso. Ok? Então, o que é que a doTERRA decidiu fazer? Como em todos os planos em todos os planos de negócio, todas as empresas, inclusivamente no marketing de rede, há um valor que a empresa tem e que vai distribuir pelos seus consultores. No fundo, comissões, não é? E a doTERRA tem uma percentagem em relação ao produto, é quase 50-50, são 48%. Está na informação do plano que eu passei já da primeira vez, mas eu hoje só vou focar nos slides principais. O que é que a doTERRA fez? Não retirou nada a esse valor, foi redistribuir os valores para que estivessem mais justos, principalmente para quem começa a fazer doTERRA agora e que às vezes sentia que demorava um pouco de tempo a ter algum valor que achasse mais interessante. Então, alguém que comece a inscrever, que vá tendo algumas pessoas, mas não precisa ter uma grande equipa para poder começar a receber valores, digamos já, bastante interessantes. O Fast Start, ou bónus de início rápido, que é aquilo que é o valor que a doTERRA nos paga. Quando inscrevemos alguém, ele mantém-se. O facto dessa comissão para quem inscreve ser cerca de 20% e para a pessoa que nos inscreveu, a nós, ela ainda recebe também, porque nos acompanha, 10% e a outra acima 5%. Lembrar que o bónus de início rápido é um bónus ascendente.
ganha quem inscreve a pessoa, quem inscreveu essa pessoa que está agora a inscrever e acima. Portanto, 20%, 10% e 5%. Esta percentagem é de uma tabela que se chama tabela CV. E CV quer dizer Commissionable Value. Desculpem lá, aceitar aqui. Ok? Então, não é exatamente o valor que a pessoa paga, no fundo acaba por ter a ver com o valor sem os IVAs, porque não se vai pagar em função dos impostos de cada país, porque esse dinheiro é para o Estado, não é para a empresa não pode ir pagar sobre essa percentagem. Está bem? Alguma dúvida aqui sobre o bónus de início rápido? Boa noite, Marta, bem-vinda. Vejam lá, hoje não é sobre o bónus do início rápido, mas é importante que vocês saibam que este é aquele bónus que é pago à semana, é sempre na quarta-feira seguinte a estar processado o pagamento, e também para vos explicar que é por causa disso que agora a pessoa tem que ter feito o seu LRP no mês anterior ou já ter feito nesse mês. Como ele não era pago ao dia 15, 16, como os outros bónus, por exemplo, hoje a Doterra já tem as contas feitas, começou a fechar os meses mais cedo, logo nos primeiros dias do mês seguinte, e no dia 15 a pessoa já sabe quanto é que recebeu das comissões do mês passado, está bem? Só que o de início rápido é pago à semana. Então, algumas pessoas recebiam, faziam as suas compras, mas não tinham feito ou não faziam os 100 pontos e, portanto, acabava por ser injusto, como eu disse há bocadinho, está bem? Para quem estava. Início rápido. Vejam se têm alguma dúvida. Eu vou só ver aqui no instantinho alguma informação mais no chat. Senão vamos passar para os slides das alterações. Ok, acho que não está aqui nada. Então vamos lá. Conforme vos disse, a Doterra fez uma redistribuição dos valores e o principal, porque os slides são ainda bastantes, porque têm a ver com os grupos e comissões dos diamantes. Eu digo dos diamantes porque dos platinas ainda vamos falar. E tem vários slides e não adianta estarmos a preencher o tempo agora com isso. Vocês também vão ter acesso a toda a informação e era bom que essa fosse a maior preocupação vossa. Eu ficava muito feliz com isso e vocês também, mas vamos agarrar principalmente nas comissões que recebe quem está a dedicar-se ao Poder 3, quem está a começar a inscrever e quem quer começar a ver mais volumes de comissões na sua conta. Deixem-me entrar aqui no plano. Para vos poder começar a dar aqui informação. Há uma coisa que é importante lembrar, é que muitas pessoas novas, pessoas que estão agora a ser inscritas, mas que até já querem começar, sabem que o plano é bom, querem começar a fazer inscrições e vão receber as suas comissões, porque têm direito a elas, mas essas pessoas não conheciam as regras antes, portanto vão receber a informação fresca, porque na verdade não tinham conhecimento de outra realidade. Quando é que o novo plano, o plano melhorado, entra em atividade? Está previsto que no início do mês de junho, portanto, agora após a Convenção da Europa, que vai ser em Bruxelas nos primeiros dias de maio, portanto, após a Convenção da Europa, no início do mês de junho, é a data que está prevista para começar a funcionar as regras do plano melhorado. Este plano tem alguns termos que nós não estávamos habituados a utilizar. E é importante, muito importante que vocês os percebam, porque a Doterra está a melhorar o nosso back-office, possibilitando, com um clique, nós obtermos relatórios de muita informação que nos vai ajudar a perceber o que é que falta ou o que é que não falta para recebermos as nossas comissões. Então, há aqui alguns termos. O poder de 3, que é o primeiro tema que aparece aqui, Boost Poder 3, que é o bónus que se atinge quando temos o poder 3 básico, que era constituído até agora com
para o primeiro nível, 600 pontos entre as nossas compras em LRP e as pessoas do nosso primeiro nível, em que 3 pessoas tinham que fazer compras de 100 pontos, além de nós, e a totalidade tinha que ser 600 pontos. Então, entrava em linha de conta, por exemplo, inscrições ou reativações, essas compras contavam para completar até aos 600 pontos. No entanto, era obrigatório que 3 pessoas, neste caso na nossa primeira linha, não é? Tivessem uma compra de 100 pontos ou mais. Agora, essa situação é diferente. Deixa de haver o requisito da necessidade de termos alguém por baixo de nós a comprar 100 pontos, só aquela pessoa. Está bem? Pronto. Então, poder 3 é uma designação que a maior parte de vocês já conhece. E já vamos falar depois melhor sobre ela. Também, se não sabiam, vão saber o melhorado e não precisam de saber o anterior. E depois há aqui 2 designações que vamos passar a utilizar. Uma delas é PGV e outra é TGV, como o comboio. Como é que vamos fixar isto? O P é de pessoal, tem a ver com o volume que aparece na nossa equipa de pessoas que nós é que inscrevemos, ou seja, o PGV é o montante de compras das pessoas que eu inscrevi. O PGV para mim, o PGV para a Fátima, é o montante de compras que estão a ser feitas em LRP de pessoas que a Fátima inscreveu, ou a Dina, ou a Sofia, ou seja quem for. Está bem? Então, tem a ver com a própria pessoa e o seu volume. E refere-se a volumes de LRP de pessoas inscritas nos últimos 12 meses. Ok? Então, se eu quiser saber qual é que é o meu PGV neste momento, pessoas que eu inscrevi há mais de um ano não contam para ali. Então vocês podem pensar, então, mas o que acontece? As pessoas que estão há mais de um ano, eu não recebo comissões delas? Recebem tudo na mesma. Mas há aqui algumas outras condições que são baseadas no PGV. E, portanto, nós precisamos de saber o que é que isso é. Está bem? Então, o PGV é, como disse, referente ao volume pessoal. Depois, no fundo, é um volume de crescimento pessoal. E o que quer dizer é Personal Growth Volume. Ok? Portanto, é a tradução, está tudo certo. Cá em baixo, na última linha, temos volume de crescimento da equipa. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, na mesma, é o valor de LRPs de pessoas, portanto, de compras de pessoas há menos de 12 meses, portanto, há 12 meses na Doterra, mas não é só das pessoas que eu inscrevi, é das pessoas que a minha equipa toda inscreveu. E quando eu digo a minha equipa toda, tem a ver com os meus downlines. Está bem? Houve aqui uma dúvida em relação a isso. Pronto, eu penso que neste momento já está mais definido que é referente à equipa, a toda a nossa equipa de online, ok? Então, o que é importante fixarem aqui? Um é pessoal e o outro é da equipa. Está bem? Refere-se a LRPs e refere-se a 12 meses. O que é que não conta como volume de TGV e PGV? E vocês vão poder verificar porque depois têm os relatórios onde podem clicar e podem confirmar porque é que está ali aquele valor daquela pessoa ou não está, faz sentido com aquilo que vocês perceberam do plano, está bem? Estas são as 2 designações principais que precisamos de aprender. Vejam se isto faz sentido para vocês. Se estão em alguma dúvida de a que é que isto se refere, estas 2 siglas, o PGV e o TGV. Tomem nota, escrevam. Se quiserem, perguntem aqui no chat qual é que é a vossa dúvida. Perceberam a diferença entre as compras das pessoas que eu inscrevi ou as compras das pessoas que a minha equipa inscreveu? Que a minha equipa toda inscreveu? São coisas diferentes.
ok? Estava a dizer, o que é que não conta aqui? Não conta compras de LRP de pessoas que são reativadas nesse mês. O que é que a Doterra considera uma reativação? Uma pessoa que está inativa há mais de um ano. Ok? Então vamos supor que eu tenho uma pessoa que está parada há um ano e tal, que agora reativa a sua conta, volta a fazer o LRP. Esse valor não conta nem para o PGV, nem para o TGV, ok? Mas no mês seguinte à reativação já conta. O que é que também não conta para o PGV nem TGV? Os volumes das inscrições. Está bem? Pronto. Isto é importante. O que aqui convém que fique bem claro é que nós continuamos a receber o que temos direito a receber. Ou seja, se eu recebia volumes por inscrever, comissões por inscrever pessoas, eu continuo a receber. Ok? Não tem, só que estas duas designações vão aparecer depois nos bónus à frente. Vou ver se tem aqui alguma pergunta. E estou-vos a dar tempo para vocês interiorizarem isto e ver se têm algumas dúvidas. Ok, deixem-me lá pôr aqui maior. Para o TGV, contou os LRPs das pessoas não inscritas por nós, mas que a nossa upline colocou por baixo de nós. Inicialmente eu achava que não, entretanto, foi confirmado que sim. Não sei se alguém tem aqui alguma informação em contrário sobre isto. Bia, não era em Roller Tree? Eles sempre disseram nem em Roller Tree. Em Sim, Roller Tree é só os nossos inscritos. seriam os nossos inscritos, não seriam as pessoas que tinham colocado por baixo de nós. Entretanto, houve depois uma discussão sobre isso, E mas eu foi, posso foi uma confirmar. discussão oficial? Foi uma discussão oficial? Não, não foi oficial. Quer Ah, dizer, oficial pode ter sido, podemos é não ter estado nós presentes. ok. Ok? Então, A verdade é ouvir assim, isso. pronto, ok. A questão, eu vou-vos explicar qual é a questão com isto. Neste momento, ainda não temos a tradução, ainda não está a tradução A do tradução é mau. A texto. tradução é má. Pronto. Mas seja a tradução ou seja o original, precisamos do texto. E eu quero ver o texto. Está bem? Pronto. Uhum. E como não temos o texto, vou deixar só essa questão aí com um pontinho de interrogação, porque estamos à espera que ele nos chegue. Já foi falado isso ainda na última reunião com a Mafalda. Pronto, mas é isso. A única questão que tem aqui tem a ver com isso. Se está incluído ou não, porque houve uma altura que disseram que sim e outra disseram que não, e portanto tem que se ver o texto, aceder ao texto, para não haver dúvida sobre isso. Mas que isso, para já, não implique, até porque não entrou ainda ao plano, está bem? Até isso acontecer, temos a confirmação, mas que isso não implique vocês não perceberem a diferença entre o PGV e o TGV. Uma coisa é equipa, está bem? O T aqui de TGV é team, é equipa, e o P de pessoal, ok? Então, vamos avançar. Eu penso que não estava aqui mais nenhuma questão. Esperem lá. Ok, pronto. Sim, tinha a ver só com isso. Eu não sei se perceberam qual é que era esta questão. É que, por exemplo, se eu tenho uma equipa por baixo de mim e há pessoas que não fui eu que inscrevi, nem foram pessoas que eu inscrevi que inscreveram, eu só tenho equipa porque o meu upline me construiu a equipa, e era essa a questão que estava aqui. Então a pessoa não teria valor de TGV. Está bem? Em relação ao PGV, não, porque seria sempre o volume pessoal. Tá? Então, vamos avançar. Bia, desculpa, deixa-me só fazer-te esta pergunta. Claro. No TGV está incluído também o PGV, o nosso volume. É de toda a equipa também com o nosso volume, não é? Sim. Ok? E podes ir confirmando nos relatórios. Ok. Eu considero que toda a equipa, o volume Somos nós. total, proveniente de membros da equipa inscritos ou reativados nos 12 meses anteriores em toda a organização abaixo. Pronto.
foi por causa desta designação, que depois acaba por não especificar e diz na verdade ele diz total proveniente dos membros da equipa inscritos ou reativados, mas eu acho que deveríamos ter aqui mais uma informação mais detalhada. Então vamos lá aqui avançar. Ok. Essencialmente, eu acho que era importante e gostaria que vocês fixassem o termo do PGV e do TGV, a diferença, e também que percebessem aqui as alterações do poder 3 e algumas alterações que vão existir a nível do Unilevel. É claro que quem não conhecia o plano, se calhar isto seja um pouco confuso, é normal. Nós também podemos falar depois, hoje se calhar não há tempo, da composição dos bónus todos, está bem? Para vocês perceberem. Aqui a ideia é explicar o que é que realmente mudou. O que é que vai acontecer? A Doterra tem 7 níveis para nos pagar de comissões do Unilevel, mas o nível 1 deixa de ser recebido como comissão do multinível. Passa a ser pago de uma outra maneira através do poder 3 de primeiro nível. Ok? Então, uma pessoa que só tenha pessoas na sua primeira linha não recebe Unilevel das compras dessas pessoas. Recebe sim, ou seja, elas contribuem para que a pessoa receba o poder de 3. E se forem pessoas que acabou de inscrever, a pessoa já vai receber a comissão de inscrição da pessoa. Está bem? Então, para vocês perceberem a interpretação destes quadros, porque depois acabam por ter todas estas imagens e às vezes a dificuldade está em esclarecer ou perceber a imagem que têm. A Doterra não tem aqui percentagem, estão a ver aqui esta parte onde está o meu cursor, não tem percentagem no nível 1, mas tem no 2, no 3 e daqui e por aqui abaixo, precisamente por essa razão. Ok? Quando vocês veem aqui, Manager, Diretor Executivo, Elite, são os passos que a pessoa vai dando e que vai crescendo na Doterra. Também a pessoa pode ter atingido um determinado rank, mas isto refere-se às comissões que são pagas em cada mês. Então, a pessoa, para ser paga como Elite, tem que alcançar Elite nesse mês. Não é uma vez na vida, porque a Doterra não nos iria pagar por um trabalho que foi feito uma vez na vida. Ok? Pronto. Então, o que é que acontece? Porquê é que temos esta escadinha? Porque temos aqui quais são os níveis que recebe alguém que atingiu o nível X. Por exemplo, uma pessoa que é diretor do Unilevel vai receber até ao nível 3. Não recebe do 1, mas recebe do 2, 3%, e 5% do 3. Ok? Isto é um pouquinho confuso, assim, da primeira vez, por isso é que eu também não queria que fosse muita informação. Queria me basear aqui só em algumas questões mais, que se calhar é mais urgente perceberem. Está bem? Então, isto tem a ver com o bónus do Unilevel, não tem a ver com o poder 3. Já vamos ao poder 3. Porquê é que eu falei nele? Porque a Doterra, ao eliminar o pagamento de comissão no nível 1, substituiu por duplicar o nível 1 no poder de 3, se a pessoa atingir determinados requisitos. Está bem? Pronto. Para vocês também perceberem como é que se lê melhor esta imagem. Quando vocês veem aqui 500, 1000, 2000, 3000, 5000 e depois tem embaixo 2 executivos, 3 elites, etc. Nós temos acesso a esta informação no nosso back-office também, mas basicamente esta primeira parte que tem as linhas verdes diz-nos como é que nós sabemos em cada mês que rank é por que rank é que nós vamos ser pagos nesse mês. Está bem? Ou seja, se a pessoa fizer a pergunta, como é que eu sei se este mês cheguei a Elite? Está lá no back-office,
mas basicamente isso quer dizer que o meu volume e da minha equipa são 3.000 pontos ou mais. A partir de Premier, não é só o bolo do volume total, mas também a forma como ele está distribuído dentro da nossa família, do Terra, da nossa equipa. Está bem? Então, se para um Silver são precisos 3 elites, quer dizer que o meu volume total tem que estar distribuído por 3 pernas, em que cada uma tem que ser, tem que ter 3.000 pontos. Porquê 3.000 pontos? Porque aqui diz 3 elites e para um elite são precisos 3.000 pontos. Está bem? Pessoas inscritas por mim, pessoas inscritas por outras pessoas da minha equipa, porque alguém colocou na minha equipa, seja como for. Para o multinível, são as compras que estão nos nossos níveis abaixo. Está bem? Se uma pessoa que é Silver pode receber do 7º nível, alguém que é Director não tem interesse em colocar pessoas, ok? Abaixo do 3º nível. Isto é importante perceber para não estarem a criar raízes muito profundas sem vantagem para vocês. Agora reparem, imaginem que aquilo que acontecia era A inscreve B, B inscreve C, C inscreve D e de repente a nossa árvore até ficou criada assim. Aí não vamos contrariar essa situação, porque não vamos colocar a pessoa para cima quando ela é inscrita de alguém que está abaixo, está bem? Mas tirando isso, quando nós estamos a colocar as pessoas que nós inscrevemos dentro da nossa organização, não vamos aprofundar mais do que o nível pelo qual nós somos pagos no ranking onde nós chegamos. Esta noção é semelhante no plano anterior, está bem? A única questão aqui é o nível 1 e depois outra que já vou referir mais à frente. Alguma pergunta sobre isto? Outra questão importante, diz aqui compressão dinâmica, dynamic compression. Tem a ver com o facto de se alguém não, por exemplo, não compra aqui no nível do meio, esta pessoa que está no meu 4º nível, a do Terra paga-me como se ela estivesse no 3º nível. Porquê? Porque faltou aqui uma a comprar. Mas eu não perco comissões das pessoas que compraram abaixo, só porque alguém junto a mim, por acaso, não comprou. Porque é que a do Terra faz isto? Para que as pessoas não sejam prejudicadas, só porque alguém, naquele mês, não quis, não pôde, seja o que for, acontecer qualquer coisa na vida e não fez as suas compras. Portanto, o plano é justo por ter esta compressão dinâmica. Alguma pergunta sobre isto? O que é o Unilevel? É um dos bónus, Sónia, é um dos bónus pelo qual a Doterra nos paga. Nós somos pagos por vários bónus. Se atingirmos cada um desses bónus, nós recebemos o que a Doterra tem para nós. Eu comecei por falar no Fast Start, que é o bónus de início rápido. Esse é um bónus. O Unilevel é outro bónus. O Poder 3 é outro bónus. E os bónus de liderança são outros bónus ainda. O que acontece é que na Doterra todos acumulam. Se tiveres direito a todos, tu recebes todos. E é por isso que tu consegues estar num plano que te dá a oportunidade de não teres limite daquilo que tu possas ganhar. É consoante o teu trabalho, é por mérito, está bem? Não é como num trabalho por conta de outrem, em que nós temos um valor, enquanto o patrão quiser, porque senão se quiser despedir também pode despedir. Mais justo ou menos justa a causa não vamos por aí agora, mas em que tens um valor estabelecido e que não depende possivelmente até do teu mérito para ser diferente, está bem? Aqui a pessoa está por sua conta e tem estes bónus de comissões que a empresa paga consoante o seu trabalho. Portanto, o bónus do Unilevel é um bónus segundo o qual a Doterra estabelece 7 níveis de família. Imagina que na tua família tens os teus pais e que os teus pais é o 1º nível, tu és filha deles, és o 2º nível dos teus pais e os teus filhos são o 3º nível. Ok? Ou seja, acaba por ficar em escadinha. Tem a ver quem deu origem, quem trouxe o novo membro. Ok? Então, há um bónus que se chama Unilevel, ou Uninível, que é este, dos 7 níveis. Tá?
Pronto. Vamos avançar para aqui. Conforme disse, aqui diz condições revistas para incentivar a duplicação. Foi por este motivo que desapareceu aqui este primeiro nível. Já vamos ver onde é que ele pode ser rentabilizado, porque a pessoa daqui recebia 2%. E a doTERRA diz que a pessoa pode, com as pessoas que têm no primeiro nível, receber até 90 euros, mas através de outro bónus, que é o poder de 3. Está bem? Mas só de pessoas que estão no primeiro nível. Em vez de receber 2 euros, ou 3 euros, ou 10 euros, consoante o número de pessoas que tinha na primeira linha. Agora, será sempre mais vantajoso ser pago pelo novo poder 3 do que pela linha 1 do Unilevel. Tá? Vamos avançar. Lembrem-se que vocês não têm que saber tudo de uma vez, mas quanto mais vezes assistirem a explicações sobre o plano, isto é como em tudo, é como estudar qualquer matéria, mais vocês se identificam ou surge uma dúvida ou outra, porque inclusivamente desde o início que começámos a falar, a nível dos líderes, foram surgindo dúvidas e a doTERRA reviu algumas coisas até novamente, e por isso é que demorou algum tempo até o plano sair. Então, vamos passar do multinível, do Unilevel, e vamos ter aqui também uma informação importante em relação ao TGV, que é o volume de crescimento da equipa, como eu falei há pouco. Aqui vem-nos dar vem trazer um conceito de trabalho em equipa, em consoante o volume de crescimento, consoante o TGV, ok? Alguns plafons, alguns volumes que se têm que atingir, ou seja, elite, para receber como elite, deverá ter 300 pontos de TGV. Por isso é que é importante perceberem o que é o TGV e o PGV, está bem? Aqui o primeiro que é Premier, é uma tradução mal feita, vamos dizer assim. Na verdade, Premier quer dizer primeiro, mas para nós não nos diz muito como nome de rank, não é? Pronto, mas o rank de Premier pede 400 pontos de TGV para receber os níveis de Premier, de prata 500 e de ouro 600. Está bem? Então, estas designações do PGV e TGV vão aparecer em vários locais à medida que se vai explicando os bónus que a pessoa tem direito. Está bem? Vamos avançar. Indicador de crescimento, e tem a ver com isto que falámos agora. Tanto que vocês veem aqui 300, 400, 500, 600. Ou seja, na fotografia, na imagem anterior, vamos lá aqui, foi os volumes que apareceram. E se calhar ficou aqui um bocadito, vocês não disseram, mas se calhar tipo, não estou a perceber muito bem o que é que isto quer dizer. Outra coisa que é importante, mas depois já lá vamos no poder 3, é que 100 dos 300 pontos e por aí adiante, 100 pontos tem que ser sempre de pessoas que nós inscrevemos, ok? Pronto, então, níveis da árvore de patrocínios. Portanto, níveis do Unilevel. Elite, 3 níveis. O Premier, 4 níveis. A prata, que é Silver, 5. E o ouro, 6. Indicador do volume, os 300, ok? Os 400, os 500, os 600. A partir de ouro, a pessoa tem que ter de TGV no platina 4.000, ou 6.000, ou 12.000, ou 18.000, para receber, neste caso, do quarto e quinto nível, do quinto e sexto, do sexto e sétimo, do sexto e sétimo. Aqui, a partir de platina, já é da Performance Pool, que são outros bónus que eu vos falei, que também fazem parte do plano, mas que eu não ia estar a detalhar porque não são importantes para a maior parte das pessoas que estão aqui. Está bem? Percebem o casamento da informação do slide anterior com este? Eu vou fazer o seguinte, eu vou andar aqui para trás para vocês
perceberem porque é que falamos aqui quarto e quinto nível, etc. Aqui à frente diz que um elite tem que ter 300 de TGV, em que 100 são de pessoas inscritas por si, não é? Do quarto e quinto nível. Vamos olhar aqui para trás. O elite recebe até ao quarto e quinto nível. Estão a ver aqui 6% do quinto nível? Só que tem que ter 300 pontos de volume de TGV, ou seja, das compras das pessoas da sua equipa inscritas há menos de 12 meses, ok? E que, porque possivelmente, é assim, para a elite vocês têm que ter 3.000 pontos, só que 300 têm que vir de pontos de TGV, está bem? Pronto, então, esta pontuação que está aqui, estes níveis que estão aqui, a pessoa tem direito a recebê-los, mas tem que atingir estes volumes em TGV. Alguma pergunta sobre isto? Então, posso fazer uma pergunta? Podes, Então, força. se a pessoa for elite, mas não conseguir esses 300 pontos nesses dois níveis, imagina que é elite só com dois níveis, ou com três, mas no terceiro não tem os 300 pontos. Não vai receber comissões ou não vai receber só comissões desse nível, do terceiro É nível? assim, é assim, não recebe, vamos supor que é um elite, Fátima, ok? Ok. Por exemplo, ok? Ou podemos ir para outro. Ok, vamos imaginar que é um prémio, está bem? Que é um ranking que tu conheces também. Então, o prémio, a pessoa que vai ser paga como prémio, se tiver um TGV de 400 pontos, recebe do quinto e sexto nível. Se não, só recebe do segundo, terceiro e quarto. Ah, ok. Os 400 pontos é no geral, não é só naqueles dois níveis. Não, não, não. O TGV não tem níveis. Não Ah, é ok, os ok. níveis. Está bem? Pronto, já Este percebi. Ok. conceito não tem. Eu depois vou explicar essa parte melhor no Poder 3. O conceito do TGV e do PGV não tem a ver com os níveis onde as pessoas estão. Ok? Agora, aqui, se eu tenho as pessoas num nível muito para baixo e não tenho TGV, não me adianta ter. Então, a doTERRA diz que o plano melhorado dá substancialmente mais volume de comissões para quem tem só pessoas nos primeiros níveis e, portanto, não vale a pena aprofundar muito se não tivermos TGV. E lembrem-se do seguinte: TGV e PGV têm a ver com pessoas inscritas nos últimos 12 meses. Então, se eu só inscrevi, imaginem que eu estou na doTERRA há 6 anos, mas que eu há um ano que não inscrevo ninguém, eu não vou ter PGV, por exemplo, mas posso ter TGV se são pessoas que a minha equipa inscreveu. Downlines meus inscreveram. O TGV. Eu até posso não ter PGV e ter TGV. Ou seja, a minha equipa inscreveu, eu é que não inscrevi. É por isso que eu disse que aqui o mais importante é perceber realmente qual é a diferença entre PGV e TGV. E T é de time, equipa. Está bem? Pronto. E tem a ver com as inscrições dos 12 meses. Porquê é que a doTERRA faz isto? Porque acha que é mais justo que as pessoas que continuam a inscrever, que são as pessoas que estão ativas a recrutar e a ajudar novas pessoas, tenham mais oportunidades de receber comissões do que outras que só recebem do trabalho que fizeram em tempos. Está bem? Pronto. Então, vamos avançar aqui o indicador de crescimento e espero que isto comece aqui a entrar, está bem? Também não entrem em pânico se acharem, para alguns é a primeira vez que estão a olhar para aqui, se calhar acham que é muito complicado, é como qualquer coisa que nós não conhecemos. De repente é muito complicado e faz parte. Mas depois deixa de ser assim que nós sabemos
e nos identificamos com as situações. Poder 3 é outro bónus. Há bocadinho uma das meninas perguntou o que é o multinível, é um bónus. O que é o início rápido ou fast start é outro bónus. E o poder 3 é o outro bónus. Ou seja, outra coisa pela qual nós somos pagas. O poder 3 tem a ver com 3 linhas abaixo de nós. Então temos o nível 1 de poder 3, que tem a ver com as pessoas que estão na primeira linha. Portanto, o poder 3 sim tem a ver com a posição na equipa. Se está na nossa, não é posição o que já cresceram ou não, é se está na nossa primeira linha. É quase como se dissesse, o poder 3 paga-nos pelo trabalho ou pela presença do nosso filho, no segundo nível do nosso neto e no terceiro nível do nosso bisneto. Está bem? Isto se ajudar a perceber aqui a escadinha. Porque a escadinha não é uma escadinha de patrão empregado. É uma escadinha de descendência. Está bem? Quase como se fosse uma genealogia. Pronto. Então, para quem consiga ter os requisitos dos 3 níveis dentro daquilo que é apresentado, a Doterra paga-lhe nesse mês 1.290 euros. Está bem? Até 1.290 euros. Pode ser menos, pode ser muito menos, ou pode ser até isto. Então vamos lá avançar sobre o bónus do poder 3, porque este é que acaba por ter mais alterações que se repercutam mais facilmente no nosso dia a dia. Ok, então, novo bónus de nível 1 com base no volume. Temos aqui 2 pontos. O volume pessoal, são 100 pontos no LRP. E o POD, que é o nome que é dado ao conjunto de pessoas que estão na nossa linha. Está bem? Então, imaginem que esta pessoa sou eu, ao meu volume pessoal, que é a minha compra em LRP, e o POD é o volume de LRPs, ok? Da minha primeira linha. Quando depois avançamos para o segundo nível do poder 3, vamos ter alguém, neste caso uma destas pessoas, que também vai ter aqui as suas compras de 100 pontos e depois abaixo pessoas, ou seja, vão ter o seu pod. E, portanto, nós acabamos por ter aqui vários, está bem? O que é que a Doterra pede para receber o início rápido, desculpem, o poder 3? Que aquilo a que chama o pod, que é o conjunto dos LRPs das pessoas que estão naquele nível, seja de 500 pontos. Atualmente são 600 pontos entre as nossas compras e as compras das pessoas, por exemplo, do primeiro nível. Ok? Já que o segundo nível e o terceiro não é mais do que uma repetição daquilo que acontece no primeiro, porque as outras pessoas depois terão que ter também as suas equipas. Mas porquê é que esta designação pode é diferente? Porque o pode ter aqui mais pessoas, pode ter inscrições, pode ter reativados deste mês, mas para os 500 do pod só contam os LRPs que são feitos e que estão na primeira linha. De quem é que é? Se compraram 100 pontos, se compraram menos, se compraram 5 pontos, não interessa, desde que atinja os 500 pontos. Ai, mas tem aqui mais 100, eu tenho 400 de pod, mas tinha aqui mais 100 de uma inscrição. Esses 100 de inscrição podem estar aqui, mas não contam para a exigência dos 500 pontos do pod. Está bem? Então, basicamente, o volume acaba por ser semelhante. Qual é que é a grande novidade? É que muitas vezes a pessoa, neste momento ainda, não conseguia ganhar o bónus do poder 3 do primeiro nível, portanto, bónus do nível 1, que são 45, na verdade agora são 42 euros e vai aumentar para 45. A pessoa não recebia porque tinha aqui uma pessoa que comprava 100 pontos em LRP, outra comprava 100 pontos em LRP e esta comprava 78 pontos.
faltava uma a comprar 100 pontos. Agora, a doTERRA não pede que nenhuma delas compre 100 pontos. Estas pessoas é que podem ter interesse a comprar 100 pontos porque elas estão a fazer o seu negócio e querem receber comissões das pessoas que estão por baixo delas. Mas para mim que estou aqui, e neste caso vocês coloquem-se no mesmo lugar, vocês não precisam que alguém aqui faça uma compra de 100 pontos nesse mês. O que é que a doTERRA pede? Que destes 500 pontos que são pedidos aqui, 100 sejam de pessoas que foram inscritas por mim. Está bem? Então, eu posso ter aqui 500 pontos. É importante vocês perceberem bem o nível 1, porque o 2 e o 3 é repetição disto, como eu disse há pouco. Está bem? Então, eu posso ter... imaginem que estas duas primeiras meninas que estão aqui, se formos atender ao cabelinho, que estas duas meninas estão aqui, cada uma comprou 50 pontos. E foram inscritas por mim. Se elas foram inscritas por mim, 50 pontos da compra da primeira e 50 pontos da compra da segunda totalizam 100 pontos de pessoas inscritas por mim em LRP. Nesse caso, tínhamos aqui 100 pontos, faltavam 400 pontos para atingir os 500 e receber o bónus de 45 euros. O que é que acontece? Eu aqui posso ter, ou seja, os outros 400, se aqui forem 100 de 50 a 50, cada uma, os outros 400 podem ser do número de pessoas que nós tivermos aqui na primeira linha. Mas a partir do momento em que eu consigo ter aqui compras consistentes de 400 pontos, eu não tenho interesse em colocar pessoas na minha primeira linha. Porque o meu benefício era o bónus do poder 3. Porque lembrem-se que não recebemos no uninível do nível 1. Recebemos sim ao poder 3. Está bem? Então, quando se atinge 500 na nossa primeira linha, e que 100 sejam compras de pessoas que nós inscrevemos, agora imaginem que esta pessoa, a primeira, foi inscrita por mim e ela compra sempre 100 pontos. Acontece com muitos de nós, porque são as pessoas que, por exemplo, estão connosco a fazer o negócio. A pessoa compra sempre os seus 100 pontos para receber comissões. Então, todas as outras que eu tenho aqui à frente, já só preciso que comprem 400. E não precisam de ser inscritas por mim, porque eu já tenho aqui 100 pontos de pessoas inscritas diretamente por mim. Está bem? Agora, as outras... Agora, esta não tem que comprar 100. Podem ser 2 ou 3 ou 4 inscritas por mim. E o resto tem que totalizar, ou seja, as compras todas do primeiro nível têm que ser 500. Então, vocês não ficam impedidos de receber o vosso nível 1 do poder de 3. E reparem, para uma pessoa que está a começar, receber 45 euros das compras de meia dúzia de pessoas, para além de outros bónus a que tenham direito, é vantajoso em relação àquilo que tínhamos antes, sendo que não têm que ter às vezes uma conversa, se calhar algumas pessoas não percebem bem e não tomam bem, que é, foste comprar 85 pontos, podias ter comprado 100, eu não recebo o poder de 3 porque tu compraste menos. A doTERRA não quer que essas conversas se façam, porque isso é estar a pôr pressão em pessoas que às vezes não querem estar a fazer o negócio. E pronto, o ser humano é assim, acabava por às vezes ter alguma conversa de uma maneira que não fosse a melhor. Esse não é o espírito da doTERRA e por isso isto foi mudado. Está bem? Ao mesmo tempo, é mais fácil ter o poder 3 do nível 1? Eu considero que sim, porque podemos juntar quantas pessoas nós quisermos no primeiro nível, mesmo que comprem só um limão todos os meses, desde que sejam volumes que atinjam os 500 pontos e que 100 sejam inscritos por mim. Ok? Eu estou aqui a bater um bocadinho na mesma tecla, que é para ver se não vos vem aí alguma dúvida ou se há alguma pergunta extra que vocês queiram fazer, para vos dar tempo de vocês pensarem o que é que isto quer dizer
em termos da vossa organização. Alguém me quer pôr um caso, uma situação, para eu esclarecer? Não, se for na vossa equipa, não me digam nomes, nem nada disso. Digam, eu tenho 4 pessoas na minha equipa. 2 foram inscritas por mim, as outras não, foram pessoas foi o meu plano que me colocou cá, porque se é na primeira linha, alguém teve que colocar, não é? Vejam lá se há aqui alguma dúvida em relação a isto. Isto não é uma coisa muito fácil de explicar. Os planos de compensação são feitos por cabeças um bocado geniais, precisamente porque estas coisas envolvem muitos cálculos matemáticos. Mas, depois de entrar a explicação, nós percebemos. Não é preciso concebermos nós o plano. Está bem? Se não têm dúvida, agora eu vou passar para o nível 2. Então, no nível 2, Posso, diz Fátima. posso fazer só uma pergunta? Então, no segundo nível, que é o que tu ias falar agora, ahm, essas 3 pessoas do primeiro nível têm que ter sido inscritas por nós, certo? Espera, quando dizes 3 pessoas, são estas aqui? Sim, Não, não? não, Não têm que ter sido inscritas por nós? não. Uma informação importante. Eu só recebo o bónus do nível 2 quando eu tenho o bónus do nível 1. Só que em vez de receber 45, eu vou receber 215. Eu não recebo 45, mas 215. Eu não só me qualifiquei para o 1, como me qualifiquei para o 2. Então, eu recebo o valor do 2. Não recebes os dois. Não, aqui não acumula. Porque é assim, a Ok. Soneca paga-me o bónus do poder de 3. Consiga eu só o nível 1, consiga eu o nível 2, o 1 e o 2, ou o 1, o 2 e o 3. Está bem? Pronto. Por isso, quem consegue o nível 2 do poder de 3 recebe 215 euros. Além de comissões de inscrição, Unilevel, o que tiverem direito. Ok? Mas, se depois tiver o nível 3, só recebe o do nível 3, que já são 1000 e picos euros. Está bem? Então, estamos a falar de uma organização só com 3 níveis, por exemplo. Não estou a dizer que vocês façam uma organização só com 3 níveis. Estou-vos a dizer que uma organização só com 3 níveis pode, bem estruturada, pagar-vos 1000 e tal euros em cada mês que a atinjam. Bia, desculpa lá só para eu Pois, clarificar aqui esta parte. sim. Então, se eu tiver na minha primeira linha uma pessoa que a minha upline lá colocou e essa pessoa tiver o poder de 3 de primeiro nível, já conta para o meu segundo nível. Já lá vamos. Está bem? Pronto, Já lá vamos. estou a perceber aqui esta parte. Pronto. Está bem? Eu preferia só agora esclarecer aqui uma coisa em relação ao que perguntaste antes, que é, vamos supor que vamos aqui, esperem lá, vou voltar aqui atrás, vamos supor que vamos aqui outra vez ao nível 1 e não pensas ainda no nível 2, ok? Tu há bocado disseste, as pessoas que estão aqui são inscritas por mim. Não, não são inscritas por mim. 100 pontos têm que vir de pessoas inscritas por mim. Mas os 500, os restantes 400, podem ser outras pessoas que não foram inscritas por mim. Isso Pode ser é pessoas que foram colocadas por outras uplines. exatamente, exatamente. Ok. Bem? Pronto. Só 100 é que tem sido, é que tem que ser, mas não precisa ser de uma pessoa, Era isso que eu ia ou perguntar. de Ok. 4 ou 5. Ok. Imagina, no meu primeiro nível ninguém compra 100 pontos. Toda a gente compra 20 pontos, 30 pontos, 40 pontos. Ok, mas só mais 100 de inscritas por ti. Sim, tenho lá 3 que foram inscritas por mim e elas compraram 101 pontos. Ok, então esse requisito está. Tens é que chegar a um total de 500. Está bem? Pronto. Por isso, aqui não temos essa limitação. Porquê é que eu não te respondi já à outra questão? Porque há aqui uma novidade importante. É que o teu segundo nível do poder de 3, portanto, aqui passamos a ter esta bonequinha
que representa cada uma de vocês, ou eu, estou a falar eu para vocês perceberem em relação à vossa também organização, mas vocês coloquem como acharem melhor. Eu tenho aqui o meu primeiro nível do poder de 3, que são as pessoas que estão na primeira linha. Imagino que tenho aqui 100 pontos de compras de uma ou duas pessoas inscritas por mim, mas que o total dá 500 e não estou a contar com o volume de inscrições nem reativações nesse mês. Tudo bem, qualifiquei-me para o nível 1. Para eu me qualificar para o nível 2, eu preciso de ter 3 grupinhos de 500 pontos aqui embaixo. Vê lá se, Fátima, se faz sentido. Estes grupinhos estão aqui. Eu não consigo aumentar mais para vocês verem, ok? Mas o que diz aqui é pode, não é? Portanto, temos aqui vários grupos. Desde que cada grupo destes seja 500 pontos, não precisam de ter sido inscritas por mim, as pessoas que estão nestas linhas do segundo nível. E o seu upline, esta aqui é a novidade, e o seu upline pode não ter comprado. E aqui é que pode fazer confusão, porque é assim, então mas espera lá, se eu atingi aqui com as pessoas a comprar, elas compraram, mas eu posso dizer assim, não, tu podes ter aqui, vamos supor que esta primeira menina, eu tinha aqui na mesma, pessoas que eu inscrevi que compraram 100, tinha na mesma 500, mas alguém não comprou. Mas tem um grupo de pessoas abaixo dela que somam 500 pontos. Esse grupinho qualifica-me para o bónus do nível 2. Atualmente, o upline destas pessoas, ou destas, tinha que ter comprado 100 pontos para receber as suas comissões. Então, o que é que isto quer dizer? Que eu consegui ter o bónus do poder 3 do primeiro nível e do segundo nível. Esta pessoa que aqui está é que não teve bónus de poder 3 do primeiro nível. Então, qual é a novidade? Eu não fico prejudicada. Eu posso ter o poder de 3 até dos 3 níveis, mesmo que um líder meu, vamos lhe chamar líder, que tinha pessoas por baixo, decidiu não fazer as suas compras nesse mês. Eu queria que vocês percebessem aqui onde é que está a ideia e a justiça da melhoria do plano. É não acontecer uma coisa que faz com que as pessoas não gostem do multinível, que é as pessoas sentirem que dependem da pessoa X. E a pessoa X mudou a vida dela e parece que isso estragava a vida da outra pessoa. Neste caso, estragava-lhe o poder de 3. Aqui não lhe estraga o poder de 3. E quer dizer que eu que estou aqui, posso ajudar estas pessoas que estão aqui embaixo, ou aqui, e sou paga por isso, mesmo que uma delas que esteja aqui, que tenha a equipa por baixo, não tenha comprado. Então, não se trata só de haver alguém aqui que não comprou, mas era alguém que tinha equipa que me podia qualificar para o segundo nível, que não comprou. Mas eu ganho na mesma. Então, para eu ter o segundo nível do poder 3, eu tenho que ter o primeiro, mas eu, para o segundo nível, preciso é de ter 3 grupos que eles tenham 500 pontos, seja de que forma for. Não tem obrigação de 100, não tem que ser inscritos por mim, nada. Só no primeiro nível é que tem essa obrigatoriedade. E então, eu, em vez de ganhar 45, a Douterra paga-me 215 euros. Agora, quantas pessoas é que eu preciso para isto? Depende. Se eu tiver aqui pessoas que compram todas 60 e tal pontos ou 100 pontos
e aqui embaixo também, se calhar eu preciso, e foi assim que nasceu o poder 3, 3, 3, 3, 3. Ok? Agora eu posso ter mais que comprem menos. Basicamente é isto. Vejam lá. Dúvidas que vocês tenham do poder de 3 do pagamento da segunda linha? Porque temos pessoas na nossa equipa que nós ajudamos, que informamos, que estão nos nossos eventos, com quem nós estamos no dia a dia, se calhar, muitas delas, fazem as suas compras e a Douterra dá-nos 215 euros, parece-me bom. Ok? Mesmo que apenas uma pequena percentagem dessas pessoas tenham sido pessoas que estão a comprar que foram inscritas por mim. Ok? As outras podem ter sido inscritas por pessoas, o meu upline ou o upline do upline, seja como for. Ok? Claro que o meu upline só vai colocar pessoas na minha equipa também se eu estiver a trabalhar, porque é um bocado uma energia desnecessária. Agora, pode acontecer da pessoa que está ali não compra. Dúvidas? Vejam lá, que dúvidas é que vocês têm em relação a isto? Eu vou aqui ver o chat. Bónus de níveis descendentes, sim. Sempre com isso, compras em LRP, sim. É importante reforçar isso. Porquê em LRP? Porque a pessoa pode comprar no carrinho standard, que é, não tem o LRP ativo, mas entra lá, faz uma compra, não ganha pontos. A pessoa que não compra em LRP, há pessoas que pensam que eu em LRP só compro 100 pontos. Não, compras o que quiseres. Só que vai ao carrinho do LRP, que é aquele que tem lá sempre produtos. Qual é que é a diferença? Quando eu compro no carrinho do LRP 50 pontos ou mais, eu recebo percentagem, eu ganho pontos. Quem compra menos de 50 pontos não ganha pontos, mas pode manter a percentagem que tem. Aquela percentagem dos 10 aos 30% que o consumidor tem direito. Eu sei que se calhar fazia sentido e pode fazer sentido noutra sessão, só que é um bocadinho extenso agora, não íamos ter tempo, explicar novamente o plano todo. Porque há aqui coisas que quem não sabia, se calhar não percebe muito bem do que é que estamos a falar. Ok? Porque eu agora estou-vos a falar só dos direitos do consumidor, que é, se eu faço o LRP, o que é que eu recebo, o que é que eu não recebo. Tanto que eu costumo dizer, explicar o LRP não é explicar o plano de negócio, é explicar o plano de vantagens que um cliente tem. Por isso nós temos e deveríamos explicar as vantagens que um cliente tem. É o mesmo que vocês irem à cabeleireira, ao Continente ou outra loja e eles têm um cartão de pontos que vocês somam e ganham coisas e vocês foram lá às compras e eles não disseram nada. Ou guardaram os cupons para eles. É isso que acontece quando nós não explicamos o LRP às pessoas. Está bem? LRP não é plano de negócio. É cartão de cliente. É diferente. Está bem? Pronto. Então, que isso fique aqui bem explícito. Acham mais vantajoso este sistema de poder 3 para quem conhecia o anterior ou achavam mais vantajoso o anterior? Pensem lá. É importante vocês questionarem sobre isto. Olha, eu acho este muito mais vantajoso, porque eu achava que o poder 3 era focado eh, eh, nos líderes, no negócio, e este é focado no consumidor. Então eu acho que dá uma oportunidade incrível a quem atrai mais consumidores, e no fundo eu acho que a do Terra é isto mesmo, são consumidores, não é? E acho que é muito mais justo, É acima mais de tudo. livre, é mais justo e é focado no consumidor, que é focado no estilo de vida, das pessoas melhorarem o seu estilo de Ex- vida com mais. exatamente. Ok? Pronto. Então, lembrem-se disto. Se tiverem aqui 500 pontos, e aqui 500 pontos, e aqui 500 pontos, mas o upline de cada um destes grupos não comprou 100 pontos, vocês não perdem o segundo nível do poder 3. É isto que eu quero que
Percebam, está bem? Então, vamos só avançar aqui para o terceiro nível para vocês perceberem. Mesmo que não se avance muito mais, eu prefiro que percebam estes conceitos e depois vão entrando aos poucos, seja quantas vezes for necessário explicar isto. O bónus do poder 3, o que é que nós temos? Temos a pessoa a conseguir o primeiro nível de poder 3, depois possivelmente conseguiu o segundo nível do poder 3, mesmo que o upline, aqui só estão 3, mas é um exemplo, podiam estar aqui 20 na primeira linha. Não têm que estar, mas se fosse preciso estar, estavam, está bem? E se algum desses 20 não comprava, mas o seu grupo comprava 500, eu consigo ter o bónus do poder 3 do segundo nível. E depois acontece exatamente a mesma coisa para o terceiro nível. Ok? Porque depois cada pessoa tem que ter o seu grupo por baixo e pode a pessoa não ter comprado e o grupo comprou. Então, temos aqui em baixo, nesta fotografia, um resumo do poder 3, em que se a pessoa só atinge o nível 1, recebe 45, se atinge o 1 e o 2, recebe 215, e se atinge o 3, o 1, o 2 e o 3, porque é uma coisa leva à outra, recebe 1075. E agora, quero-vos dizer que para o mesmo bónus dos mesmos 3 níveis, a doTERRA lançou uma coisa a que chamou o boost do poder de 3. Só que é importante vocês perceberem este para perceberem o seguinte, porque o seguinte tem a ver com duplicação de valores. Ok? Então, e não vamos esticar muito mais do que isto hoje, está bem? Até porque isto acaba por demorar mais do que uma sessão normal com mentoria, porque temos aqui numerozinhos e perguntas surgem na nossa cabeça. É normal, está bem? Então, qual é que é o conceito do boost? Se perceberam o que é que acontecia para se atingir o 1, o 2 ou o 3, a doTERRA chama-lhe boost quando dá a possibilidade de duplicar os ganhos do primeiro e do segundo nível. Ela não duplica os ganhos do terceiro nível. Ela duplica os ganhos do primeiro e do segundo. E no primeiro, se a pessoa conseguir duplicar dentro de umas condições, em vez de receber 45 euros do primeiro nível, recebe 90 euros do primeiro nível. E do segundo nível, se duplicar dentro das condições, e mais vale dizer isto assim só, para já, em vez de 215, recebe 430. Então, se a pessoa tiver direito ao poder de 3 do segundo nível, mas conseguir ter o boost do segundo nível, a pessoa ganha 430 euros do poder de 3, porque é um poder de 3 com o boost, com a duplicação. É como se fosse elevar à potência X. Percebem? Vejam lá primeiro se este conceito entra. Eu vou aqui ver o chat. Podem olhar aqui para a fotografiazinha enquanto eu vejo o resto. Muito Olha, bem. Em relação ao poder 3, este é mais vantajoso. Ok, eram as vossas opiniões. ó Vá lá, Bia, para as vossas perguntas, não é só a Fátima. Diz, Fátima. eu sei que estou a ser um bocado chata. Não, 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 não. É que se, tu não, se vocês não fizerem perguntas, depois ninguém sabe. Porque às vezes as coisas Hum, não estão, mas alguém faz a pergunta e ajuda os outros. Portanto, está a estar os outros, diz. olha, e parabéns porque hoje eu estou a perceber isto tudo. Portanto, por isso é que estou a fazer perguntas. Eu às vezes estou aqui a pensar qual é a melhor maneira de vos explicar isto, porque eu sei que isto tem detalhe, mas para se poder pagar mais, imaginem o que eles tiveram a queimar os seus cérebros, todos, para fazerem continhas e conseguirem fazer isto. Mas eles não são génios, só são dedicados. Nós também conseguimos perceber isto, está bem?
Diz. Olha, mas eu tinha aqui mais uma pergunta. Em relação ao terceiro nível, os 9 grupos de 500 Vamos cá. têm que sair dos 3 grupos de 500 do segundo nível ou não forçosamente? Tem que ser o poder de 3 é nos níveis. O 1 é do nível 1, tem que estar no nível 1, Sim, o 2 tem que estar no 2 e o 3 tem que estar no 3. mas anda lá com o slide um bocadinho para trás, o Boa. outro, Pronto. só para para ver Para trás. se Ok, para trás. Ok. para trás, só para ver se eu explico aquilo que eu te estou a perguntar. Sim. Aqui. Então, nós tínhamos no segundo nível os 3 grupos de 500, Sim. né? E agora o terceiro nível, os 9 grupos de 500 têm que vir desses 3 grupos ou podem vir de outros? Na verdade, eles até podem vir de outros. Ou seja, não tem que. Na verdade, acaba por se repetir aqui a situação de não tem que a pessoa de cima ter comprado o LRP. Ok. Só isto. Mas é assim, organicamente, e porque estas pessoas têm comissões a receber, seria um bocado de desperdício da parte delas não fazerem a sua compra. Então acaba por o grupo estar orgânico. Então o que é que isto quer dizer? Quando nós estamos a trabalhar para o poder 3 do segundo ou terceiro nível e até do primeiro, nós também estamos a motivar e a ajudar outras pessoas a pensar que elas têm ali um dinheiro que a Doterra lhes quer dar e que elas podem receber. É que reparem, uma pessoa, isto sem o boost ainda, uma pessoa que recebe o segundo nível do poder de 3, mesmo que ainda não tenha nenhum rank por aí além, não sei o quê, claro que já é manager ou diretor por causa da soma dos volumes, não é? Mas pode não ser um rank de liderança, pode não ter líder nenhum, porque muitas vezes, eu não tenho líder nenhum, não sei o quê, pode não ter nada disso, mas posso receber um volume que paga o meu estilo de vida de mais saúde todos os meses e se calhar ainda sobra dinheiro. Ou seja, compra 100 pontos para receber as comissões, por exemplo, não é? Vai investir cento e poucos euros. Esses cento e poucos euros que investiu é para comprar vitaminas, óleos, cremes para o corpo, pastas de dentes, em vez de farmácias, supermercados, etc. E ainda lhe sobra dinheiro nesse mês. Só com o poder 3 do segundo nível. Agora, se a pessoa tiver o tal do boost, o tal de potenciar cada nível do poder 3, consegue muito mais do que isso. E vamos então avançar para aqui. Eu posso ter, se eu tiver o boost do segundo nível e a Doterra me paga 430 euros, eu não só pago as minhas compras dos 100 pontos, como começo a fazer um pé de meia que se calhar é simpático. Porque ao fim de 3 meses em que eu tiro 300 euros a mais do que as minhas compras, por exemplo, ao final de um ano são 1000 e tal euros, que pode ser uma poupança ou o que eu quiser. E não há banco nenhum que dê juros destes, nem aplicação financeira, a não ser ações e coisas de alto risco, podemos perder tudo. Aqui é garantido o que temos. Porque às vezes nós dizemos, caramba, 430 podia ser 1500, podia ser muita coisa, mas por alguma razão os bancos também não dão grandes juros e etc. Os dinheiros têm que ser contados, são números, por alguma razão têm que ser contados. Não é o que a gente quer, porque quem tem empresas sabe que não se pode pagar o que se quer aos empregados. Mas eu percebo, já estive nas duas posições, quando sou empregada, se calhar acho que o meu patrão podia me dar 2000 ou 3000, porque até me esfalfo a trabalhar. Mas se calhar o meu patrão não pode. Se calhar não pode, a empresa não rende isso, não dá. E isto ajuda-nos também a nos envolvermos no que é o plano da economia, à parte o poder político muitas vezes nos fazer aqui uns disparatezinhos e mandar o nosso dinheiro para o outro lado. Isso é outra conversa, tem a ver com corrupção e não é disso que estamos aqui a falar. E também não é disso que falamos na Doterra. Mas tirando isso, numa estrutura de empresa com funcionários, as coisas dependem do dinheiro que entra. Portanto, aqui nós conseguimos ter este dinheiro garantido. Está bem? Qual é a pergunta aqui?
como é que eu afinal consigo duplicar o primeiro ou o segundo nível do poder de 3? Essa é que é a pergunta. Então, mas se eu só consigo o primeiro nível, que me dá 45, como é que eu posso ganhar 90? Ou se eu consigo o primeiro e consigo o segundo, como é que eu, em vez de 215, consigo 430? Esta é a pergunta agora para vocês. E isto vai depender dos tais conceitos do PGV e TGV. Ok? Então, para ter o boost, eu preciso de ter determinado montante de PGV. E o que é o PGV? É o montante de LRPs pessoais, pessoas que eu inscrevi, há menos de um ano, ou no espaço de um ano, portanto, pessoas novas, pessoas com membros com menos de um ano, que compraram, LRPs, ok? E que totaliza 400 pontos. Então, mesmo que só seja do primeiro nível de poder de 3, imaginemos que uma pessoa. Ficas tu na Berlinda, Fátima, que estás a pôr as perguntas, mereces aqui o exemplo. Imaginemos que a Fátima inscreveu uma pessoa hoje, ok? E essa pessoa inscreveu 4 ou 5 pessoas, todas a fazerem LRP. Por acaso até fizeram 100 pontos. Se não podia ser muitas mais e compravam menos, não é? Mas vamos supor que a pessoa que a Fátima inscreveu começou agora a inscreveu a prima, a tia, nanana, só com a família, aquelas pessoas do início que a gente inscreve porque começou a falar na família. Todas elas estão a fazer o LRP, estão todas há menos de um ano, e ela tem 400 pontos de compras de pessoas inscritas há menos de um ano, inscritas por si. Porquê por si? Porque estamos a falar do PGV e não do TGV. O TGV importa para outras coisas. Então, quer dizer que, nesse caso, a do Terra, em vez de 45, paga 90. Então, uma pessoa que entra agora e que inscreva 3 ou 4 pessoas e que as compras sejam 400 pontos, se tiver direito ao poder de 3, se 400 forem de compras pessoais, a Doterra paga 90 euros em vez de 45. E o princípio é exatamente a mesma coisa para o segundo nível. Só que o volume, em vez de ser 400, são 800. Então, eu tenho que ter 800 pontos de compras de pessoas inscritas por mim há menos de um ano. Ok? Porque 800? Porque também é o dobro, mas também é mais do dobro de pessoas. É mais do que o dobro de pessoas. Ok? E quando estamos a falar aqui de 400 ou de 800, até podia ser uma pessoa só que de repente comprou 400 pontos este mês. Este mês há pessoas na equipa que eu vi que já compraram 400 pontos. Uma pessoa comprou. Pronto. Comprou. Tinha encomendas, não sei o quê. Há bocado vi que uma pessoa comprou 400 pontos. Não é uma coisa inédita. O mês passado também tivemos, pessoas compraram 400, 600, até porque o mês passado se calhar fizeram várias compras de 200 e receberam as pomadas. Aquilo foi só ganhar dinheiro com compras e ofertas. Ok? Mas aqui a do Terra diz 400, pode ser 2 pessoas. Tu podes ter o poder de 3 com 3 ou 4 pessoas, mas se houver 400 de compras de inscritos teus nos últimos 12 meses, tu duplicas o poder de 3. E o mesmo no segundo. Vejam lá se isto vos faz sentido. Sentido fará. A questão é que dúvidas é que têm nisto. Portanto, há aqui novos valores e novos volumes com os quais nos vamos preocupar, entre aspas. Mas como a Doterra não quer nos dar grandes dor de cabeça, no nosso back-office, no painel de instrumentos,
aquele sítio onde a gente vê o volume que tem, etc, etc. E a equipa, e os pontos, e essas coisas todas, tem lá no cantinho direito, em letras pequeninas, porque são muitos, relatórios. E quando nós clicamos ali, a Doterra já tem neste momento, portanto, eu aconselho vocês irem ver, só para perceberem que existe, porque depois, se calhar, agora não têm os volumes, ou têm, não sei, uns têm, outros não, mas a Doterra já pôs lá os relatórios. Então, eu consigo saber neste momento, a 15 de abril, quanto é que eu tenho de PGV ou de TGV. E como eu consigo ver, eu consigo saber se falta muito, se falta pouco, o que é que eu tenho que fazer. Ou seja, a Doterra está a disponibilizar relatórios disto tudo que a pessoa clica e vê os números. Assim como vê qual é o volume que tem agora, qual é o volume que tem de poder 3, isso já temos, certo? Toda a gente que tem o seu back-office de consultor sabe que já tem isso. Ao lado tem os relatórios rápidos, onde clica e tem as pessoas inativas há 6 meses, há 12 meses. É importante, porque como vai contar a reativação, eu preciso de saber quantas pessoas é que eu tenho que estão inativas e que eventualmente eu posso reativar e as compras delas, falando com elas, e as compras delas passam a funcionar como compras de LRPs de pessoas que se reativaram. Não conta o volume do mês de reativação, mas conta o volume das compras do mês seguinte. No fundo é assim, o mês da reativação conta como o mês da inscrição. A Doterra não conta com ele para o poder de 3. É só isso. Conta para os outros bónus. Tá? Pronto. É assim, ou seja, vocês podem fixar os números, eles também vão estar disponíveis e vão ter relatórios. Mas aqui o importante é perceberem que há volumes de compras de pessoas inscritas por vocês nos últimos 12 meses. A Doterra, ao mesmo tempo, está-nos a ajudar, dando-nos um incentivo a continuarmos a partilhar e a trazer novas pessoas. E com isso faz com que o nosso ganha-pão, a nossa empresa, a nossa escolha, perdure, porque nós, como temos vantagem nisso, também nos dedicamos e esforçamos mais. E numa empresa em que ninguém se esforce, ninguém se dedique e faça sempre o que sempre fez e que pare de trabalhar para novos clientes, a empresa não pode crescer. E aquilo que acontece é que muitas empresas, no multinível e não só, estão a fechar as portas. Porque porque o multinível é inseguro. Não, porque a conjuntura mundial atual é extremamente insegura. E enquanto que, por exemplo, países como os Estados Unidos e outros, a pessoa pode chegar e dizer está despedido, leva a caixinha, aquela que a gente vê nos filmes, não é? Metem numa caixinha de cartão as coisinhas, não é? Lá no escritório e vão embora. Eles podem receber essa notícia no dia e vão para casa sem trabalho. Felizmente ainda não estamos nesse ponto cá, mas essa é uma coisa que acontece já em alguns sítios do mundo. Então, aquele conceito de que o emprego por conta de outrem é seguro, existe cá em Portugal, mas não existe em muitos países. Não pensem nisso. Ok? Então, o próprio multinível, muitas vezes, quer dizer, no fundo ele começou e com mais impacto nos Estados Unidos, porque as pessoas não têm o conceito do empreguinho certo como nós temos cá. Isso vai deixar de acontecer no mundo. Porquê? Porque as empresas depois não podem comportar essa questão de terem empregados que não estão a fazer nada, ou isto ou aquilo, e que ganham na mesma. Não entra dinheiro, não. Imaginem uma empresa, tem os seus vendedores, os vendedores não vendem nada, mas recebem sempre o mesmo. Não pode, a empresa vai fechar as portas, queiram ou não queiram. Isto precisa de nos trazer consciência de como as coisas realmente são. Não é só, eu trabalho para os outros, eu não quero saber
de mais nada. Não, não pode ser assim. Porque isso não funciona. Não é por ser bom para o patrão. Aqui não há patrões. Aqui cada uma de nós, mesmo que tenha o seu poder de 3 de primeiro nível e que está a começar a construir a do Terra, é a sua patroa. Esta pessoa é a sua própria patroa. De um nível mais inicial ao mais avançado. Pronto. E a do Terra, mais uma vez, é desenvolvimento pessoal que nos põe a pensar no mundo, onde é que estamos, o que é que estamos a fazer, o que é que queremos fazer, porque é que as coisas fazem sentido ou porque é que não fazem sentido, etc, etc. E porque é que algumas coisas são mais complicadas quando nós achamos que podia ser tudo à brava e fácil, quando na verdade não pode ser. O mundo está a ruir a determinados níveis, se calhar para renascer de uma forma melhor, mas está a ruir porque se calhar se pensava que se podia viver só com facilitismo e não dava. Ok? Deixem-me só ver se vocês querem espreitar o a seguir, porque este é importante também. Isto está aqui um bocadinho pequenino, eu posso depois ampliar este slide para vocês verem, ou pôr só a parte de cima ampliada, está bem? Deixem-me ver se eu consigo aumentar isto aqui, mas se calhar no PowerPoint só consigo ir editando, está bem? Pronto, mas então o que é que diz este quadrozinho aqui? Eu vou explicar. Ele basicamente diz quais são os valores que nós podemos ganhar com o boost do poder 3, porque não se limita a 90 ou 430 ou 1290. Agora até sou eu, desculpem lá, até sou eu que não consigo ler bem. Ok, 1290. Ok, mas depois podemos ver isto com mais calma noutra altura para não esticarmos mais agora o tempo. E vocês não queimarem o vosso cérebro totalmente. É assim. Até aqui, primeiro nível 45, toda a gente percebeu, certo? Para ganhar os 90, nos 45 eu posso ter os 400 do PGV, que é o volume pessoal. Eu vou ganhar sempre 90. Mas no segundo nível, eu posso ter os 45 e imaginem que eu só tenho 400 de PGV, mas tenho os níveis do segundo nível do poder 3. Ou seja, eu tenho o segundo nível poder 3, mas o meu PGV desse mês não é 800 para eu dobrar o segundo nível. Isto é importante. Mas se só tiver 400 ou tiver 700, mas não tenho 800, eu digo, oh caramba, perdi a possibilidade do boost. Não perdi. Eu posso receber mais 45 euros. Agora, eu tenho que ter, parem aqui na grelha, eu tenho que ter 800 para receber o boost, o dobro dos 215. Mas se só tiver menos de 800, eu recebo mais 45. E depois aqui no nível 3, a mesma coisa. Só que o nível 3 não duplica como duplica o 1 e 2. Mas também, se a pessoa conseguir o nível 3, é melhor receber 1290 do que 430. Portanto, digamos que a pessoa já é bastante bem paga no terceiro nível do poder 3. Mas o ganho não é muito diferente no terceiro nível. Mas é muito diferente no primeiro e no segundo. Só que a pessoa que tem o terceiro nível do poder 3 também já cresceu a outro nível e também já ganha outros bónus de certeza da Doterra. Então, ela não fica prejudicada porque só tira 1290 quando a do segundo nível tira 430. Ela vai receber muito mais dinheiro de outros lados, das inscrições, do Unilevel e bónus de performance de liderança, que eu não estou a falar neles hoje. Mas só para vocês terem uma ideia, um prémier em cada mês que é prémier, se fizer uma inscrição, recebe cerca entre 150 e 180 euros a mais
do que tudo o resto que tem a receber. Ó Pia, Diz-me. mas mesmo assim ganha mais 215 se tiver os 800 PGVs, os 800 pontos da PGV. Sim, sim, sim. Porque Por isso no é terceiro nível normal era 1075. isso. Por isso é que vai aos 1290, só que não Exato. dobra como nos outros. Pronto, mas é bom. É muito bom, não me importa. Não te importa. E se tiveres Não. o segundo nível e não tiveres 800 de pessoal, mas tiveres 400 ou 600, também não te importas de ganhar mais 45. Além do que terias direito. Não ganhas 430, mas ganhas os 215 mais 45. Percebem? Ou seja, ganha-se o valor do segundo nível, que é 215, e não se ganhou mais 215, mas ganhou-se mais 45. O que quer dizer que a pessoa que tem o segundo nível, o primeiro nível com os 400 pontos, a pessoa tira 90. Mas se tiver o segundo nível e só tiver 400 de pessoal em vez de 800, de pessoal recente, pelo menos de um ano, vai receber 125 mais 45, que já é bastante mais do que. Desculpem, 215, agora enganei. 215, não é? Que é o valor do segundo nível, mais 45. Vai receber 260, se não estou a fazer agora aqui de cabeça de repente. Ok? Então é assim. Aqui o importante é, o plano anterior não dava oportunidade, só com um bónus ou dois, da pessoa levar para casa 400 e tal euros ou 500 euros. Na verdade, esta pessoa do segundo nível do Boost nunca leva para casa só 430 euros, porque ela tem comissões do multinível e das inscrições que fez. E se calhar até já começa a ter bónus de liderança. Ok? Porque a pessoa que mais tarde chega, por exemplo, a Gold, se fizer 2 inscrições, recebe 2 bónus de liderança de inscrição. E depois, se for para cima, não recebe esses porque recebe outras coisas. Pronto, vou só terminar aqui com mais uma coisinha. E não fiquem frustrados se pensarem, não consegui perceber tudo. Não é para perceber tudo, é para saberem. A partir de platina, este é que eu tive muita pena porque eu acho que também ia ser um grande boost, mas a do Terra ainda não conseguiu fazer. A partir de platina, a pessoa, para ser Premier, eu preciso de 2 elites, 2 executivos, não é? Então, a pessoa que chega a executivo nesse mês para eu ser Premier, ela tem que ter sido inscrita por mim, essa pessoa, não é? Isto é consensual para vocês? Percebem essa parte? Quando eu digo eu tenho 2 elites neste mês, quer dizer que houve alguém que eu inscrevi que chegou a 2.000 pontos. Certo? O que acontece é que a exigência do volume ou dos ranks para a qualificação continua, a pessoa que me qualifica continua a ser uma pessoa inscrita por mim. Mas se eu chegar a platina, ou para eu passar de gold para platina nesse mês, eu basta-me ter uma pessoa que chegou ao rank exigido. Não interessa se fui eu que inscrevi ou se foi uma pessoa, outra pessoa que inscreveu. Ou seja, temos uma compressão de rank, mas só quando a pessoa passa de gold para platina nesse mês. Está bem? Aqui teríamos que voltar para trás só para explicar o plano antigo em relação àquilo que é preciso para uma pessoa ser cada rank, mas isso também está no nosso back-office e toda a gente tem acesso a isso. E a doTERRA também tem vídeos oficiais a explicar com tradução os bónus e os ranks e essas coisas todas. Ainda não tem tudo deste, mas também vai ter do novo plano melhorado. Ok? Percebem? Então, eu posso dizer assim: esta pessoa não foi inscrita por mim e ela não qualifica para eu subir de rank.
Mas a partir de platina, essa pessoa, para platina são precisos 3 silvers. Não tem que ter sido eu, não tenho que ter sido eu a pessoa que inscreveu as pessoas que chegaram a silver. Percebem? É isto. Isto faz com que, se alguém mudou de vida, desistiu a dada altura, ou seja o que for, o líder que está a investir o seu tempo, o seu trabalho e quer ajudar a crescer os outros, vai na mesma continuar a ajudar os outros. Não vai dizer, eu não quero saber porque essa pessoa foi escrita por outra. O ser humano muitas vezes faz isto, não é? Não quero saber, aquela pessoa não foi o que inscreveu, não quer saber. Ela chega à Silva, chega onde chegar, não me serve para nada. E a Terra diz, não. Quando a pessoa chega à Silver, pode contar para ti para platina. Pronto. E isto vem trazer uma melhoria grande, porque a pessoa focava-se muito em alcançar o diamante, porque dava um determinado rendimento de bónus extra, e a Doterra juntou as platinas no bolo dos diamantes e diamantes azuis e etc., que recebiam bónus extra. Pronto. Ou seja, é como se houvesse uma sala de diamantes, uma sala de prémios, uma sala de silvers, uma sala disto, uma sala daquilo. E a Doterra vai buscar uma percentagem dos ganhos desse grupo para pagar a todas as pessoas que atingiram e que estão nessa sala e que atingem esse resultado nesse mês. A platina estava aqui um bocadinho enfraquecida e a Doterra veio-lhe dar valores mais altos e mais possibilidades de não depender de uma pessoa que é silver, mas que desistiu ou qualquer coisa, mudou de vida, sei lá, foi para outro planeta. Agora temos viagens, dizem, para alguns planetas, portanto, percebem? Pronto. Ok, pode não ser já a vossa prioridade imediata perceber a conversão de rank no platina, mas mostra-vos que é mais fácil, não precisam de chegar a diamante para ter aqui um resultado muito, muito compensador, que às vezes uma pessoa anda 20 ou 30 anos numa empresa e não está a ganhar isso por mês. Percebem? E vai depender apenas também daquilo que vocês consigam fazer de trabalho. Ou seja, por mérito, não por antiguidade. Porque se não tiverem mérito, se não trabalharem, a Doterra fez um plano muito bom, mas estava a pagar menos, se calhar, do que gostaria a pessoas que trabalham afincadamente, e estava a pagar até razoavelmente a quem não fazia quase nada. E agora, porque a pessoa não fazia quase nada, mas recebia. E a pessoa agora que não faz nada, recebe muito menos para que quem trabalha receba muito mais. Achamos isto justo ou injusto? Fica aqui à consciência de cada um. Percebem? É disto que se trata. Ok? Pronto. E já nos esticamos muito. E vou interromper aqui a gravação, por isso agradeço a vossa presença e se tiverem alguma pergunta podem fazer a seguir.